Foram as zonas que a Polícia de Segurança Pública assinalou, demonstrou em Conselho Municipal de Segurança, exibiu exatamente esses elementos e, portanto, foi dado início a um trabalho que passa por, nesta fase, apenas a Zona 1, apenas a Zona Central, para darmos início a isto. Já houve investimento significativo feito, quer em termos das redes de fibra óptica, porque é preciso ter a certeza que os pontos de fixação estão municiados com fibra óptica, quer no centro de controle e de operações que está pronto e que foi construído junto ao CGI, nas traseiras do CGI, nos bombeiros, já que a PSP não tinha instalações adequadas para o efeito. O princípio é que o município do Porto assegurará o pagamento disto, mas, como sabem, quem opera é a PSP, porque só a PSP, só os agentes da PSP e a PSP é que têm competência nesta matéria. O PSD está genericamente a favor desta proposta e ela, de certa forma, introduz aqui um tema de extrema importância na nossa cidade. As condições de segurança, não só para aqueles que cá vivem, como para aqueles que cá estudam, trabalham ou até nos visitam, são absolutamente fundamentais e a videovigilância pode ser aqui um fator importante neste desígnio, sobretudo até face ao período em que vivemos e que é notório o sentimento de insegurança com as pessoas que vamos falando, com as pessoas com quem vamos contactando. Há também, paralelamente a este sentimento de insegurança, uma notória falta de meios por parte da Polícia de Segurança Pública. É de extrema importância a regulação muito criteriosa destes sistemas de vídeo pelas forças e serviços de segurança nos espaços públicos de utilização comum e que a questão dos direitos, liberdades e garantias tem que estar devidamente salvaguardada, realçando aqui o assunto que já foi, de certa forma, abordado, da proteção de dados. As experiências existentes noutros sítios demonstram que não é com videovigilância que estes problemas se resolvem. Nós defendemos um policiamento de proximidade e insistir junto do Governo para que haja um maior policiamento de proximidade. Aqui no mandato anterior aceitámos votar até reforço de meios que a Câmara fez à PSP para esse policiamento de proximidade, creio que foram 10 viaturas que lhes foram cedidas. Nós insistimos mesmo em que possa haver também maior número de elementos da PSP. Nós não achamos que a questão da videovigilância resolva nada, antes pelo contrário, é o policiamento de proximidade, é a presença até porque é preciso dizer também que só quando fica demonstrada, isso é dito também, só quando fica demonstrada que não há eficácia de outros meios, é que devemos recolher à videovigilância. Porque todos sabemos o perigo da videovigilância e o quanto ela viola ou pode violar direitos fundamentais e liberdades fundamentais que nós todos queremos preservar. No seguimento de um esforço que vinha sendo feito desde o início do século, pela Câmara Municipal do Porto e pela Câmara Municipal de Lisboa, em uníssono, e o Sr. Vereador Vladimir Feliz lembra-se bem dessas guerras que o Dr. Rui Rio e o Dr. António Costa tiveram com o Governo, finalmente conseguiu-se que as competências na área do trânsito passassem para a Polícia Municipal, o que levou exatamente a libertar a PSP desse tipo de atividade e, ao mesmo tempo, obrigou o município a reforçar fortissimamente, provavelmente as 2 vezes em meu número, o contingente da Polícia Municipal. Ou seja, uma especialização da Polícia Municipal de Lisboa e Porto para fazer serviços que eram supostos libertar a PSP para aquilo que é a sua competência fundamental, que é o quê? Proteção e segurança, que são as competências que as polícias municipais não desempenham, nem podem desempenhar, e bem, constitucionalmente. Portanto, julgo que da parte do município do Porto tem sido feito tudo o que é possível e está ao nosso alcance, no sentido de garantir que a PSP, com os recursos limitados que tem em termos humanos, apesar de tudo, tem os recursos materiais e se liberta de funções. Logicamente que a videovigilância não é uma panaceia, não vai resolver tudo. Mas a videovigilância terá seguramente um impacto, quer relativamente àquilo que são
as ameaças que a população hoje sente, mas também relativamente a riscos assimétricos, que é uma situação que nós, em Portugal, felizmente, não temos passado um pouco à margem disso, mas que amanhã podemos não passar. E nessa matéria, quero chamar a atenção que a videovigilância tem sido eficiente, tem funcionado e tem permitido, apesar de tudo, resolver ou minorar algumas das questões. E, portanto, a nossa convicção, e é uma convicção que foi partilhada no Conselho Municipal de Segurança por uma esmagadora maioria, percentagem das pessoas que lá estavam, é que a videovigilância, de alguma maneira, complementa aquilo que são os meios escassos que a Polícia de Segurança Pública tem ao seu dispor. E foi nesse sentido que nós avançamos para isto, e é nesse sentido que propomos sermos nós a custear aquilo que, mais uma vez, nos parece ser uma competência fundamental do Estado. Por parte do Partido Socialista, obviamente, todas as preocupações relacionadas com a segurança, relacionadas com o combate à criminalidade, relacionadas com o reforço de meios, com o reforço de componentes que sabemos que estão, enfim, suborçamentadas ou subrepresentadas naquilo que são as necessidades da cidade, são uma realidade e, portanto, estaremos sempre ao lado dessas soluções. Também nos parece importante, neste debate, deixar, enfim, claro que o sentimento de insegurança que existe se relaciona muito também agora com a dimensão do retorno da movida, depois dos períodos de confinamento, de toda esta nova gestão que estamos todos também a reaprender do próprio espaço público, mas que de facto quer o país, quer a nossa cidade são espaços seguros. A nossa cidade é segura, o nosso país é seguro, felizmente, nos comparativos internacionais, e portanto esse é um facto que até, enfim, nos coloca bem posicionados para efeitos turísticos e outros, e obviamente para quem aqui vive e para quem aqui trabalha. Conforme foi dito, o projeto de videovigilância tem por base um estudo sobre as realidades criminais da cidade e sobre uma priorização dos investimentos. Primeiro que são investimentos avultados, mas sobretudo perceber qual é a diferença que este sistema vai colocar perante quem visita, quem vive e quem utiliza a cidade todos os dias. Quando falaram da zona central, obviamente que nós sabemos quais são as localizações exatas das câmaras. O centro histórico, pela sua natureza, pela sua atratividade, foi um dos pontos fundamentais de cobertura, mas que não se esgota no centro histórico. Ou seja, se nós quisermos fazer quase uma linha de limitação da zona central, ela começará no Marquês em direção ao Rio. E terá algumas balizas, quer a nascente, quer a poente. São 79 câmaras que foram criteriosamente identificadas as áreas pela Polícia de Segurança Pública e, nomeadamente no processo que é enviado à tutela, cada uma destas câmaras tem uma memória descritiva, ou seja, não só a memória descritiva do equipamento e da tecnologia associada e de todos os critérios. E tínhamos aqui uma consideração, um ponto prévio. A lei é extraordinariamente balizadora, quer da questão dos direitos, liberdades e garantias, quer das questões tecnológicas. Por isso, o equipamento e as localizações serão, obviamente, alvo de uma avaliação, neste caso da tutela, que os enviará à Comissão Nacional de Proteção de Dados. Existe, conforme foi dito aqui muito bem, 3 áreas que sofrerão uma avaliação para a instalação de suportes imagéticos. E eu gostaria também de relembrar apenas aqui uma questão. Eu sou polícia e, obviamente, defendo as questões da videovigilância como meio auxiliar da atuação policial. Nós não nos podemos esquecer, e dentro do contexto das ameaças assimétricas que o Sr. Presidente mencionou muito bem, que a videovigilância tem 2 componentes. Em primeiro lugar, tem uma componente de prevenção criminal e tem uma componente de repressão criminal no sentido de levar à justiça aqueles que prevaricaram.